Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, vamos começar uma jornada no Salmo de número 78. Estamos numa grande jornada do Salmo 1 até o último Salmo da Bíblia Sagrada e já estamos avançando, de tempos em tempos, estamos fazendo os estudos sobre o livro dos Salmos. Às vezes nós intercalamos com outros estudos, outros assuntos gerais, mas estamos caminhando aqui. Vamos que vamos, glória a Deus. Salmo 78. Vamos picotar esse salmo, são 72 versículos. Então vamos picotar de 10 em 10 com a graça de Deus e vamos adentrar nessa linda jornada acerca da providência divina na história do seu povo. Esse é o tema central desse lindo salmo, um salmo didático, um salmo de ensino, de Asaf, o mestre de música do grande rei Davi. Então vamos que vamos, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, vamos ensinar para você um pouquinho mais sobre o Salmo 78. Ele começa no versículo 1, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Como se o salmista estivesse dizendo, olha, prestem atenção naquilo que eu vou falar, naquilo que sai da minha boca, não vem de mim, vem de Deus. É como uma lei, é como algo sério, algo que normatiza, algo que delimita, algo que estabelece palavras de cuidado da parte de Deus com o nosso coração. Aí vem o versículo 2, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então ele usa palavras bonitas aqui, dois grupos de palavras, parábolas, que são histórias, metáforas, alegorias, que trazem para nós princípios de vida, princípios espirituais. Então por trás de toda parábola, que é uma historinha, que não é um fato narrativo, histórico, mas é uma história que ilustra princípios espirituais para a nossa vida, ele também fala, publicarei enigmas. Enigmas são mistérios, são perguntas, indagações que precisam ser desvendadas. Ele fala que vai abrir os seus lábios para falar dessas fábulas, dessas parábolas. Fábulas não, parábolas, que são histórias que trazem por detrás um princípio espiritual, e além disso vai publicar enigmas que precisam ser desvendados, enigmas dos tempos antigos, ou seja, histórias de fatos que já aconteceram lá atrás. Aí ele continua dizendo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. É interessante que na antiguidade, principalmente, não se tinha muito tradição escrita, até porque era muito difícil. Não tinha papel, caneta, lápis, nada naquela época, era tudo feito com tinta de extração vegetal e penas de animais, enrolos de couro ou papiro, que era uma espécie de papel na época dos egípcios, com uma maior resistência, feita com muito cuidado. Então, assim, a tradição que se passava dos pais para os filhos era a tradição oral, falada, eram as histórias que eram contadas dos pais aos filhos, dos avós aos netos, passada de boca a boca, através das gerações. Então, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, falam dessas histórias do povo de Deus, do povo de Israel, que o Senhor estaria trazendo à tona, trazendo à memória do seu povo aqui no Salmo 78. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Como eu falei, essa tradição oral que se passava dos pais para os filhos, dos avós aos netos, é o que ele está dizendo. Olha, nós não encobriremos, nós falaremos, nós proclamaremos aos nossos filhos e contaremos as maravilhas, os grandes feitos, louvaremos ao Senhor e falaremos às futuras gerações o poder, as maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Será que você tem falado aos seus filhos as maravilhas, o poder, o que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem falado ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho? Você tem trazido às pessoas esse conhecimento das suas experiências com Deus? É tremendo isso, gente.
O povo de Israel, ele sobrevive e sobreviveu até hoje através de ensinamentos, né, éticos e morais que foram passados através das gerações. A palavra que nós temos hoje na nossa mão é fruto de dedicação, de ensino, dessa tradição oral, mas também da tradição escrita. Logo em seguida vai surgindo a escrita e assim vão trazendo essa tradição oral para os papiros, para os rolos, né, de couro, naquela época, os rolos antigos, e através desses ensinamentos nós temos esse texto extraordinário, né, esse escrito maravilhoso, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Então, conte às futuras gerações o que Deus tem feito na sua vida. Conte aos seus filhos e netos do poder e das maravilhas que Deus tem feito no seu povo, na sua vida, na sua casa, na sua família. Versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. A lei aqui é a lei mosaica, a lei que Deus deu aos seus filhos através de Moisés, o grande Moisés, profeta, estadista, né, o grande líder de Israel e profeta de Deus, a qual ele deu a lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Olha só, não basta conhecer a palavra de Deus, mas nós temos que conhecer a palavra de Deus, vivemos e darmos o exemplo, o testemunho, como diz aqui, para os nossos filhos, transmitindo a eles aquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus e através das experiências com Deus. Versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantasse, e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então o que Asaf está falando? Olha, gente, continuem isso. E até hoje os judeus fazem isso. Eles vão ensinando, vão passando. Os filhos, até dos 6 aninhos aos 12 aninhos, têm que aprender a lei, a memorizar a Torá e assim por diante. Os que se destacam aos 12 anos, quando fazem um bar mitzvah, vão para as escolas rabínicas e estudam até os 30 anos, onde eles podem, os melhores ali, aqueles que se destacam, se tornarem rabinos judeus. Então, nós vemos isso, essa lei do Senhor, esse testemunho a Jacó, sendo transferido às futuras gerações, de pais para filhos. E é interessante que até hoje, os judeus mais ricos, os israelitas que são mais cheios de posse, condição financeira, ajudam os filhos de outros judeus a estudarem nas várias escolas rabínicas que tem lá em Israel, para que se tornem os futuros líderes espirituais, éticos e morais do seu povo, do povo de Israel, às futuras gerações. Então existe um investimento daqueles que têm mais, daqueles que têm condição, a fim de que nunca falte no povo de Israel liderança espiritual, liderança ética e moral, pessoas que possam transmitir a lei de Deus, transmitir a Jacó, que aqui é um símbolo, né? Porque Israel veio dos filhos de Jacó. Transmitir o testemunho de Deus aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Assim também nós cristãos precisamos conhecer a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e transmitir isso aos nossos filhos, a fim de que não se levante uma geração sem conhecer o Senhor. Pelo contrário, todos venham a conhecer a Deus. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha que coisa linda. Então, não se esqueça dos mandamentos de Deus, não se esqueça da lei do Senhor, não se esqueça da palavra de Deus. Mas mais do que isso, que as suas gerações, seus filhos, seus netos possam aprender a confiar no Senhor, possam aprender a confiar no Senhor e não se esquecer das obras maravilhosas, das maravilhas que Deus fez, dos feitos poderosos de Deus, das experiências que nós vamos passando aos nossos filhos e eles também vão vivenciando no Senhor. É isso que Israel sempre fez. É isso que nós como cristãos muitas vezes falhamos, né? Pecamos, às vezes até o pai e a mãe temem a Deus, o pai e a mãe servem ao Senhor, mas não transmitem isso aos seus filhos acabam se extraviando, se desviando, não confiam mais em Deus, eles acabam se esquecendo dos feitos de Deus na vida dos seus pais, até porque às vezes não receberam, não lhes foi transmitido, e muito menos observam os mandamentos de Deus, que é a lei do Senhor, a palavra de Deus.
Aí vem o 8, gente. E que não fossem como seus pais, olha só, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha só essas características de uma geração que se corrompe, uma geração que se perde, uma geração de pais e mães que não transmite aos seus filhos as experiências com Deus, o poder de Deus, as maravilhas do Senhor, a lei do Senhor, acaba se tornando uma geração obstinada, quer dizer, aquele coração teimoso, aquele coração duro, aquele coração rebelde, como diz assim aqui, uma geração de coração inconstante, né? Instabilidade emocional, instabilidade afetiva, um coração que uma hora quer uma coisa, outra hora não quer, uma hora quer Deus, outra hora quer o mundo, uma hora quer os anjos, outra hora quer os demônios, uma hora quer as coisas consagradas, outra hora quer as coisas poluídas, corrompidas. Então, uma geração rebelde, uma geração de coração inconstante, uma geração cujo espírito não foi fiel a Deus. Será que você tem sido fiel a Deus? Será que você tem ensinado os seus filhos também a serem fiéis ao Senhor? Será que nós temos tido fidelidade para com Deus? E é interessante que a fidelidade para com Deus é a fidelidade nas pequenas coisas. Se você é fiel nas pequenas coisas, é óbvio que com o tempo você vai sendo fiel nas grandes coisas. Aquele que é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Mas quem é infiel no pouco, nos detalhes da vida, nas coisas corriqueiras do dia a dia, vai ser infiel também no muito. Então, quando você estiver se relacionando com pessoas, né, confiando responsabilidade às pessoas, teste as pessoas nas pequenas fidelidades. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. E aqui, esse povo obstinado, rebelde, geração de coração inconstante, instável, né? Aquelas pessoas que parecem ser gangorras espirituais. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus. Uma hora quer o céu, outra hora quer o inferno. Uma hora quer as coisas consagradas, outra hora quer as coisas mundanas. Essas pessoas têm um espírito infiel a Deus. É o que diz aqui, cujo espírito não foi fiel a Deus. Aí vem o 9, os filhos de Efraim, um símbolo aqui de Israel, né? Efraim é um dos filhos de José, dos filhos de Jacó, embora armados de arco, bateram em retirada no dia de combate. Olha só, está falando de uma derrota que Israel sofreu. Por quê? Porque embora estavam armados, com armas, com arcos, saíram correndo, né? Foram frustrados, perderam a batalha no dia de combate por causa do seu por serem uma geração obstinada, uma geração rebelde, uma geração de coração inconstante, por ser uma geração que não confiava em Deus e era uma geração infiel ao Senhor. Aí, vamos terminar aqui no 10. Não guardaram a aliança de Deus, nem quiseram andar na sua lei. Duas coisas que ele ensina aqui. Primeiro, aliança com Deus. Como é que está a tua aliança com Deus, meu irmão? Será que você é uma pessoa de aliança com Deus? Como é que está a tua aliança com a igreja local? Como é que está a tua aliança com os teus líderes espirituais? Como é que está a tua aliança com o teu cônjuge? Como é que está a tua aliança com os teus filhos? Como é que está a tua aliança com os teus familiares? Como é que está a tua aliança, principalmente aqui, gente, com Deus? Porque todos os nossos afetos, os nossos relacionamentos são um reflexo da nossa aliança com Deus. Se a gente não está bem com Deus, a gente não vai estar bem com as pessoas, a gente não vai estar bem com a nossa igreja local, a gente não vai estar bem com os nossos pastores. E assim, infelizmente, pessoas que não guardam a aliança de Deus não quiseram andar na sua lei. Porque a obediência à lei de Deus é um reflexo da nossa aliança com Deus. Quem tem um compromisso com Deus tem um compromisso com a palavra de Deus. Quem ama e tem uma aliança com Deus, ama e tem uma aliança e um compromisso com a palavra de Deus. Anda na lei de Deus, ou seja, encarna essa palavra no seu dia a dia, no seu estilo de vida, nas suas atitudes, nas suas posturas, na sua conduta. E isso é muito importante, gente. Uma geração obstinada, uma geração rebelde, uma geração de coração inconstante, uma geração infiel a Deus, é uma geração que não guarda aliança com Deus. E é interessante que a palavra aliança aqui, berit, significa uma aliança, um acordo, um compromisso,
Será que você tem isso? Uma aliança, um acordo, um compromisso com Deus? Como é que está o teu compromisso com Deus? Com que frequência você vai no culto? Com que frequência você vai na igreja? Tem gente que vai na igreja uma vez por mês, tem gente que vai na igreja só na Santa Ceia, tem gente que vai na igreja uma vez a cada 2 meses. Gente, isso aí você vai desviar, você vai fazer um monte de coisa errada. Infelizmente, você não vai ter como permanecer fiel a Deus se você não tem comunhão com os seus irmãos. A vida cristã não é uma ilha solitária, a vida cristã é em comunidade, é em koinonia. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não podemos deixar de nos congregar, de estarmos junto com os nossos irmãos, participarmos das células, participarmos das programações, né? Numa necessidade, você precisando, procure os seus líderes. Faça isso, querido, mas tenha uma aliança com Deus. Não seja uma pessoa sem aliança, descomprometida com Deus, não. Guarde a sua aliança com Deus e ande na sua lei, tá bom? Então, cuida com o teu coração, cuida com aquilo que você tem permeado ali no teu coração, que você não tem um coração rebelde, que você não tem um coração obstinado, que você não tem um coração infiel a Deus, pelo contrário, e nem seja uma geração de coração inconstante, instável. Pelo contrário, nós temos que nos tornar inabaláveis diante de Deus. É o que nos ensina Efésios 6:10. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir do Senhor e na força do seu poder, tomar sobre nós a armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mau e, tendo vencido tudo isso, nós possamos permanecer inabaláveis diante de Deus. Fala comigo, inabalável diante de Deus. Deus quer levantar você inabalável diante de Deus. Alguém que guarda a aliança de Deus e alguém que vai andar na lei do Senhor e não o contrário. Tá bom? Então, falamos hoje, começamos essa jornada através do Salmo 78, um salmo lindíssimo que fala sobre a providência de Deus na história do seu povo. E aqui principalmente transmitindo o testemunho de Deus, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, as maravilhas do Senhor, as obras do Senhor, às futuras gerações, tá bom? Salmo 78 é a parte A, a primeira parte. Vamos dividir em 7 partes esse lindo salmo, que são 72 versículos. Com a graça de Deus, estaremos ensinando você mais e mais sobre as coisas de Deus através do Salmo 78. Um grande abraço, um ótimo dia, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, a tua família. Amém. Dá um joinha aí, aperta aqui no aviãozinho, compartilha com outras pessoas. E aqui no link de descrição tem todas as informações, as nossas redes sociais, as informações para contribuir nesse ministério, exercer a sua generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a cooperação dos irmãos. Também tem os horários da igreja, né, os horários de culto, os endereços da igreja, todas as informações para que você possa estar conosco. Nesse final de semana vamos ter uma programação especial. Começa domingo de manhã, às 9 horas. Domingo à noite, nós teremos às 19 horas. E na segunda e terça que vem, nós teremos também uma conferência de cura interior, libertação e cosmovisão cristã com a nossa querida missionária Rogelma. Missionária Rogelma vai estar conosco, ela que vem lá da Jocum de Curitiba, vai estar ministrando conosco domingo de manhã, domingo à noite e também na segunda e na terça noite, uma conferência profética, uma conferência tremenda. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, sempre 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? Quero terminar orando por você, feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, pedindo a tua graça sobre nós, a tua unção e as tuas bênçãos. Pai, ó Deus, abençoa os teus filhos, derrama a tua glória, derrama a tua unção sobre nós, manifesta o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos, que possamos, ó Deus, declarar os teus feitos, as tuas obras, as tuas maravilhas, o grande poder, o testemunho fiel da fidelidade de Deus para com o teu povo e para com a nossa vida, Pai. Que possamos transmitir aos nossos filhos, com o nosso exemplo, o amor à tua palavra, o amor à tua lei, aos teus mandamentos,
as experiências extraordinárias, os grandes feitos do Senhor na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Pai, ajuda-nos a sermos uma geração fiel ao Senhor, uma geração de aliança, uma geração que obedece à tua lei, à tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, cada um que está me ouvindo, derrama a tua glória sobre eles, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Nós repreendemos toda e qualquer ação do mal, ação de demônios, influência, infiltração do diabo, vai caindo por terra no nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, problemas econômicos, financeiros, emocionais, sai no nome de Jesus, sejam curados, sejam restaurados, que eles experimentem o Deus de aliança, o Deus que é fiel, o Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. Nós oramos, clamamos a Deus e consagramos cada uma dessas vidas diante da tua face, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Então quero mandar um abraço para a Carol Tait, a Raquelzinha, a Deliane, a Eliana Zimmer, minha tia querida, a Josiane Gomes, a Psi Marta, o Abel Lima, meu cunhado, a Marjorie, a Ana Paula Rossi, o Jordão Camargo, né? Todos aqueles que estão aqui, o Sérgio Turbinas também, Serjão, Deus abençoe lá em São Paulo, que a graça e a paz do Senhor. Vocês que chegaram agora no final, já estou encerrando essa live, mas ela vai ficar disponível aqui para você no nosso Instagram, tá bom? Então, assista completo, estou fechando aqui, estou encerrando essa live. Estudamos hoje o Salmo 78, de 1 a 10, estamos fazendo uma série de estudos, desde o Salmo 1 até o último Salmo, Salmo 150, com a graça de Deus. Vamos nessa jornada através da palavra de Deus, ensinando coisas maravilhosas do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, tá bom? Então, Salmo 78, começamos hoje, Salmo 78, de 1 a 10. Nós ensinamos, está disponível aqui para você. A partir de amanhã vamos começar do 11 ao 20 e assim por diante. São 72 versículos do Salmo 78, ele é muito extenso, ele é muito grande, então em 15, 20 minutos é impossível a gente ensinar um salmo tão grande. Então de 10 em 10 versículos nós vamos estudar juntos o Salmo 78, que fala sobre a providência de Deus na história do seu povo, tá bom? Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor. Amém e amém.